Boa noite. Vocês gostariam que eu trouxesse uma visão otimista ou uma visão real das coisas? Real, né? Muito bom, isso. Tá bem. A visão real. É, visão real. Vamos liberar, vamos deixar isso fluir. É assim. Então, assim, falando super assim, curto, né? Samsara não tem solução. Seria... Vamos simplificar, né? Simplificar. Samsara não tem solução. Então, a solução não é pelo samsara. Seria... Assim, nós temos que andar numa outra direção, né? Quando a gente quiser olhar o que seria o samsara, ou seja, o samsara regendo as relações, a gente olharia os 12 elos da originação dependente, né? Uma forma de descrever o samsara, né? E, quando nós olhamos, seja o que for, sobre a perspectiva do samsara, vale as 4 nobres verdades do Buda. Aquele ensinamento fica perfeito, né? Ou seja, há sofrimento, há causas para o sofrimento, mas também a liberação do sofrimento é um caminho para a liberação, né? Assim. Então isso se torna o âmbito perfeito para a apresentação das 4 nobres verdades. Por outro lado, se nós não tivermos o foco no samsara, nós podemos olhar os ensinamentos como aquilo que é mais profundo, a forma de apresentar é falar sobre a natureza primordial, aquilo que está além de vida e morte, além de engano, além de separatividade, que é o foco principal do budismo, né? Então o budismo ele surge dentro da perspectiva de Chenrezig, ainda que o aspecto último ele esteja sempre presente. É como se a gente tivesse uma insensibilidade para essa dimensão, que é uma dimensão incessantemente operante em nós mesmos, né? Mesmo que a gente não tenha consciência. Então mesmo que isso esteja operante conosco o tempo todo, a gente não vê. Aí nós olhamos os aspectos limitados, olhamos tudo através dos 12 elos da originação dependente. Quando a gente olha através disso, inevitavelmente nós temos as frustrações e as limitações do samsara. Aí seja o que for, não apenas as relações são difíceis, mas tudo aquilo que a gente tiver envolvido tem dificuldades. É assim, né? Assim. Por outro lado, nós podemos utilizar a lucidez, olhar de uma forma mais ampla, seja o que for, e aí nós conseguimos fluir. Então, se a gente quiser examinar, por exemplo, como que os obstáculos surgem, a gente poderia, então, rapidamente pensar assim, todos nós manifestamos um corpo, então não vou olhar os elos antes do corpo, então vou olhar a partir do corpo. O corpo essencialmente opera com sentidos físicos, né? Então, o corpo é o 5º elo, o 6º elo é o contato. Corpo fazendo contato com coisas. Então, a operação do sentido físico, esse sentido de separatividade que se manifesta, né? Ou seja, um observador e coisas sendo observadas. Isso é o 6º elo. O 7º elo é quando nós julgamos isso, a gente gosta ou não gosta. Isso é completamente natural. Mas na perspectiva budista, isso é a roda da vida. Os 12 elos. Para nós imersos no mundo é como se eu estivesse descrevendo, enfim, a nossa vida. Na perspectiva budista não é. Isso é um caso particular. Nós olharmos para as coisas e examinarmos se a gente gosta ou não gosta. Também, na nossa perspectiva, a perspectiva do samsara, se a gente gosta, a gente quer, se não gosta, a gente rejeita. Isso é perfeitamente natural. Aí quando a gente rejeita, nós temos essa fixação, e quando a gente gosta, a gente também tem uma fixação. Então essa fixação, ela se torna o nosso referencial de movimento. E assim as nossas ações, elas produzem muitos frutos baseados em um referencial desse tipo, que está essencialmente ligado a gostar ou não gostar, né? Aquilo que a gente gosta ou não gosta,
com o tempo a gente descobre que é móvel, que há uma dificuldade adicional, assim. Mas por um tempo eu sempre vou perceber que nós temos o que a gente gosta e temos o que não gosta. Aquilo que a gente gosta e o que não gosta, com o tempo, uma vez que a gente vai fazendo sempre as ações desse tipo e obtendo resultados a partir disso, a gente termina descrevendo como o aspecto mais profundo em nós mesmos. A gente termina se descrevendo pelo que a gente gosta ou não gosta, né? É um momento interessante, assim, quando as pessoas se encontram, por exemplo, né? Elas precisam de um tempo para contar umas para as outras o que gosta ou não gosta, né? Se há um acoplamento do que a pessoa gosta e o que a outra gosta e o que não gosta, pelo menos 70%, assim, 30% a gente negocia, né? Aí aquilo já parece que tem uma coisa super profunda, assim, nós estamos andando, né? Assim, as pessoas, uau, deve ter uma explicação do tipo budista, assim, de outras vidas, né? Coisa profunda, assim, né? E a pessoa também, ela procura, assim, ela vai procurar mapa astral, vai jogar várias coisas, vai fazer sinastrias e coisas assim, né? Para ver se afinal aquilo se acopla. O que se acopla? Não é uma pessoa se acopla com outra, é um karma se acopla com outro karma, vocês entendem? Essas estruturas de gosto ou não gosto, elas se acoplam ou não, né? Elas também podem se tensionar umas às outras, mas tem tensões que são positivas, um potencializa o outro através de uma tensão, e começa a ficar interessante, assim. Mas essencialmente nós vamos terminar nos definindo a partir dessas estruturas que a gente vê respondendo de modo automático dentro de nós, repetidas vezes, assim, aquilo está presente, né? Isso caracteriza o 10º elo, quando a gente sente que é aquilo, né? Aí vem o 11º. O 11º é quando a gente realmente assume esses referenciais como o nosso centro, né? E a gente começa a se movimentar no mundo a partir desses referenciais, assim, se define daquele modo e é coerente e vive a partir daquilo, né? Esse é o 11º. E se aqui não fosse uma Assembleia Dharma, fosse um grupo de pessoas do Sansara, eu diria, isso é onde todos estão, né? Mas aqui, como nós somos praticantes, já é um outro estágio, assim, né? E aí vem o 12º elo, ou seja, não importa qual a escolha que a gente faça, aquilo vai desgastando e desgasta, vocês entendem? Então esse desgaste ele se traduz por impermanência, doença, decrepitude, morte, né, lamentação, etc. Né? É assim, impermanência, essencialmente, né? E aí quando nós vamos estudando essas questões, sejam elas relacionadas ao encontro entre as pessoas ou a nossa relação com o emprego, com as várias direções, a gente vê que a impermanência ela está presente, né? Por quê? Porque essas estruturas também que respondem dentro de nós, elas mudam, né? A gente não tem propriamente um controle sobre isso, a gente não tem uma coerência verdadeira dentro disso, a não ser que a gente force, né? Então existe um processo de transformação. A razão desse processo de transformação está ligada à originação dependente. Não especificamente aos 12 elos, mas ao princípio que, enfim, gera os 12 elos, que é a originação dependente. Que é a nossa capacidade de, tendo encontrado alguma coisa, a gente toma aquilo de base para criar uma outra coisa. Então nós estamos criando coisas constantemente criando um outro panorama, assim. Então, geração após geração também os jovens vão construindo outros mundos. Eles encontram um mundo, eles começam a olhar para aquilo, eles vão criando uma outra coisa e tudo vai mudando, constantemente. E assim também, nós nas nossas vidas, a gente faz concurso, entra em alguma coisa, né? Começa a trabalhar, com o tempo a gente começa a olhar aquilo de um modo criativo, ou seja, a gente começa a desenvolver outras ideias a respeito do mesmo lugar, assim, né? E naturalmente isso pode acontecer também nas relações, né? Assim. Aí nesse tempo todo que eu tenho andado, assim, eu tenho visto coisas interessantes, assim. Eu lembro de uma senhora que eu encontrei num outro estado, né? Nem vou dizer qual é o país, assim, num outro lugar, assim. Aí ela me disse, não aguento mais meu marido, né? Ele mudou totalmente, ele não é a pessoa que eu conhecia, assim. Aí passou um tempo, encontrei uma outra senhora, disse, eu não aguento mais meu marido. Ele é igual.
Coisa é profunda, né? Assim, não mudou nada, aquilo igual, assim, tá. A situação é grave, né? Então esse é esse ponto dos 12 elos, né? Que inevitavelmente qualquer circunstância, não apenas das relações interpessoais, né? Mas as nossas relações com trabalho, com casa, com propriedades, com as mais variadas conexões, elas sempre têm esse aspecto dos 12 elos, né? Então nós olhamos com sentidos físicos, a gente gosta ou não gosta, aí define o que gosta a gente quer, o que não gosta a gente rejeita, aí passa a agir daquele modo, se define daquele modo, e aí começa a viver a vida a partir daquilo. Tem um momento em que aquilo se desgasta, não é mais possível, aí tem uma transformação, tem sofrimento, lamentação, sensação de morte, surge tudo isso, né? Assim. Naturalmente, quando a gente começa a estudar o Dharma, existem várias abordagens que a gente pode utilizar, né? Então existem as abordagens que vão considerar que as relações não são uma boa ideia. Então são todas as abordagens que tentam simplificar ao máximo a vida de tal maneira que a gente não tenha nenhuma razão para se perturbar. Então nós tentamos viver uma vida onde não há nenhum tipo de coisa que nos tire de uma tranquilidade, de uma capacidade de manter o foco numa direção. Então a gente está treinando desse modo, assim, né? Aí as relações não são interessantes. E também a gente simplifica consideravelmente a vida, né? A gente não podendo eliminar os 12 elos, a gente simplifica os itens que a gente se associa a partir dos 12 elos. Portanto, a gente tem menos chance de ter obstáculos, né? Então essa é uma abordagem. Agora tem uma outra abordagem que é assim: eu deveria desenvolver uma qualidade, em contato com o mundo, eu deveria desenvolver uma qualidade, meios hábeis, de tal modo que eu pudesse ultrapassar os obstáculos e ajudar os outros a ultrapassarem os obstáculos. Então isso é uma outra abordagem, assim. Tem uma outra abordagem ainda que é derivada dessa, que é assim: quando nós olhamos a realidade ela é mágica, ela revela o aspecto primordial da nossa mente, porque nós construímos as aparências, nós constantemente estamos construindo as aparências e a ligação com as aparências. As aparências, elas não são separadas de nós. Aquilo que nós portamos dentro, inevitavelmente, termina se manifestando nas aparências. As aparências são espelhos que refletem essas estruturas internas. Então, na medida que nós nos relacionamos com as aparências, nós nos relacionamos com a visão, a forma de construir essas relações, e nós também explicitamos conteúdos que a gente, de um modo contemplativo, talvez a gente não conseguisse localizar, né? Então é uma abordagem na qual nós vamos utilizar as aparências como caminho, né? Nós vamos utilizar as aparências diretamente, assim, né? Por exemplo, para não ser enganado por um mágico, a gente já podia evitar o próprio mágico, né? Já não ir no espetáculo. Essa é uma forma, assim, né? Então existe essa abordagem, né? Existe uma outra abordagem assim: eu vou lá para ver aquilo, como é que eu descubro alguma coisa, né? Essa é outra. Existe uma outra que é assim: o mágico, ele não tem outro lugar para fazer a magia a não ser na frente de todo mundo, porque senão a gente não vai ver que ele fez uma magia. Ele vai ter que fazer aquilo na frente. Então, quando ele faz na frente, a explicação da magia está na aparência da própria magia. Então, o melhor lugar para a gente poder ultrapassar aquilo é ali mesmo. Então, esse é o caminho de gente corajosa, assim, né? Que é para onde eu estou tentando ir, assim, né? Então, mas eu respeito esses vários caminhos, assim, né? Então a pessoa, ela pode se recolher. Agora existe o caminho do Sansara. O caminho do Sansara é assim: se aquilo brilha e parece feliz, aí eu vou.
porque pelas aparências, o que eu gosto ou não gosto surge com sinais de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. E quando aquilo surge de um certo jeito, eu acredito naquilo. Eu estou operando com os 12 elas, eu penso que eu vou encontrar felicidade daquele modo, né? Então, quando eu comecei hoje dizendo o samsara não tem solução, eu me referia a esse ponto, assim, sabe? Se a gente simplesmente se mover usando um julgamento que brota da sensação de gostar ou não gostar, nós estamos girando por dentro do samsara. Isso é uma coisa complexa, assim, difícil. Eu não diria que apenas as relações de casal são afetadas por isso, mas as relações com os filhos também, né? As relações de todas as direções, elas são afetadas, né? Se a gente não tiver a capacidade de ultrapassar isso, aí nós estamos numa situação difícil, assim. A gente vai ter frustrações recorrentes. Na visão, assim, do funcionamento direto em meio ao mundo, é muito importante a gente entender as 4 formas de ação. Elas são muito úteis nesses contextos todos, né? Isso vale para trabalho, relação com os irmãos, com pai, mãe, relação de casal. Ela se aplica direto, assim, que é essas 4, sendo que a primeira é a sabedoria da ação de poder. É super importante isso, assim. Ação de poder. Ação de poder é, diante das aparências, não se perturbar. Então, quando, por exemplo, surgem as relações a partir de uma perturbação que é por atração, isso já é uma perturbação. Então, isso está associado, por exemplo, ao reino dos deuses, né? Eu não sei se alguém já ouviu sinos assim, luzes surgindo, né? Mas é uma coisa real, assim, né? Tem seres que quando eles passam por perto, assim, eles produzem uma alteração no ambiente. Assim, aquilo é real, né? É muito interessante, né, para os praticantes eles olharem assim. Em primeiro lugar, não se perturbar. Segundo, não se perturbar não há não ver, né? Assim, não se perturbar. Segundo lugar, contemplar como é que aquela magia é possível, né? Como é que aquele ser consegue alterar o ambiente, né? Quando a gente tem um pouco mais de intimidade, a gente descobre que os seres planejam a perturbação do ambiente, assim, milimetricamente, né? Eles estudam aquilo, né? Eles têm assessoria também, assim, né? Como produzir isso. Mas isso para nós significa como que os seres evocam em nós componentes do reino dos deuses, né? Conexões anteriores ao reino dos deuses, que a gente olha os sinais e diz, essa é a felicidade, sem nenhuma dúvida, essa é a felicidade, né? Sempre tem uma mãe que diz, meu filho, calma, calma, você nunca esqueça, a mulher da sua vida sou eu. Assim, as outras vêm e vão, mas assim, aí ela até pode usar uma visão budista assim, eu tenho a sabedoria de ação de poder, eu sou estável, né? Assim, você pode ficar tranquilo, né? Aliás, você ande no mundo que a mamãe está aqui, assim, aí você quando precisar volte, né? Assim, né? Mas tudo bem, né? Então isso é uma boa coisa, uma relação estável assim, é muito importante. Aí as outras relações são outras, né? Assim. Mas, então, essa capacidade de não se perturbar com as aparências é super importante, né? Isso também não quer dizer que vocês não vão estabelecer as relações. Não quer dizer que vocês não possam ter felicidade, no sentido convencional. Mas nós precisamos praticar sabedoria de poder, né? Ação de poder. A ação de poder, ela está intimamente conectada com a lucidez. A gente poderia dizer assim, que a ação perturbada pelas aparências está intimamente relacionada com a confusão, né?
Então, a nossa capacidade de manter a lucidez é a capacidade de não oscilar diante das aparências. Isso é que a gente vai treinar com shamatha, né? Então, a gente vai começar praticando shamatha. Super importante isso, né? Eu acho que ninguém devia ter um namorado ou namorada antes de 6 meses de mínimo, assim, de treinamento de shamatha. Também quando vocês surgir algum ser assim, vocês peguem uma foto, caçem aquilo, imprimem e botam no altar, assim. Treinem a ação de poder, assim, não se perturbar. Treine a respiração tranquila, assim. Aí vocês podem se mover, né? De modo geral, isso aumenta o magnetismo. Aí os rapazes nem se preocupam. Passa aquele ser assim, eles nem se viram. Aí, ó, sobe o poder. Então, ação de poder é super importante, né? Ação de poder nós podemos praticar quando está tudo bem, quando está tudo mais ou menos, quando está tudo horrível. Ação de poder. Segundo ponto, a ação pacificadora. Então, a ação pacificadora significa o quê? A baseada na ação de poder, de não oscilação, estabilidade, nós olhamos para os outros seres e nós vemos qualidades neles. Nós vemos qualidades positivas neles. Por isso que tranquiliza a relação. Até mesmo, por exemplo, se vocês quiserem brigar com alguém, uma briga budista, vocês primeiro vejam as qualidades da outra pessoa, assim, com calma. Porque a quarta ação é a ação irada. Então nós estamos só preparando a ação irada, entende? Em primeiro lugar, a ação de poder. Em segundo lugar, por exemplo, se vocês não encontrarem qualidades positivas no outro, às vezes a gente passa por essas situações, né? Um ser é tão maravilhoso, depois ele se torna, assim, ele se torna alguém totalmente desprovido de qualquer qualidade, um ser totalmente perturbador, horrível, e sempre foi assim. O passado muda, né? Muda tudo. Uma coisa interessante também é que não só o passado muda, mas o futuro que havia no período do passado desaparece, sem nunca ter ocorrido. Isso é uma coisa interessante de ver. Então, quando nós olhamos para aquele ser, se nós estamos perturbados, a gente não é capaz de encontrar uma única qualidade nele. Então isso significa que nós estamos numa situação de fragilidade. Então a gente retoma a nossa respiração, né? Põe a foto dele no altar, treina, até o ponto que a gente vê qualidades. Quando a gente vê qualidades, aí vem a ação incrementadora. A gente decide que a nossa relação com aquela pessoa vai ser a partir das qualidades e não das dificuldades. Então essa é a ação incrementadora, essencial isso. Aí nós temos a ação irada, que é a quarta forma de ação. A ação irada é assim: a pessoa não deveria ter êxito em ações negativas que ela siga fazendo, em posições negativas, que estão trazendo sofrimento a outras pessoas. Ela não deveria ter êxito nisso. Porque quando a pessoa faz ações não virtuosas e tem êxito, a pessoa tem a sensação que ela pode seguir fazendo. Então aquilo não é interessante. Por quê? Porque a pessoa vai afundar numa condição aflitiva muito grande. Então a ação irada não é uma ação contra o outro, é uma ação a favor do outro. É como se uma criança tivesse algo perigoso na mão. Não é por
por hostilidade à criança que a mãe vai gritar ou vai tomar aquilo, mas porque aquilo é danoso, é perigoso, aquilo pode dar problema. Então é uma forma de proteção. Assim, a ação irada é uma forma de proteção do outro. Assim, a ação de poder não tem contraindicação. A ação pacificadora não tem contraindicação. A ação incrementadora não tem contraindicação. E a ação irada não tem contraindicação. Todas elas são ações compassivas e naturalmente benignas, né? Amorosas, né? Então é super importante nós podermos desenvolver esse tipo de ação. Na roda da vida, as relações elas têm uma outra estrutura. A gente gostando do outro, como a gente olha assim dentro do samsara, quando a gente gosta do outro, nós, com o tempo, a gente se torna dependente do que o outro venha fazer. Então isso dá origem à quebra da ação de poder. Então nós nos tornamos frágeis. É como se nós chegássemos nos lugares e a gente ficasse sob o poder das aparências que surgem naquele lugar. Se as aparências não forem favoráveis, a gente não consegue nem entrar no lugar. Então isso é uma fragilidade. A gente deveria evitar esse tipo de situação. Então quem está operando dentro do samsara vai encontrar essa dificuldade, né? Por exemplo, nós ficamos dependentes que os outros sorriam para nós, que os outros sejam agradáveis, que os outros sejam benignos, etc. Se a gente for chegar num ambiente desafiador, a gente não tem como fazer aquilo. Nós precisamos da energia. Então, num certo sentido, nós estamos operando com o reino dos seres famintos. Porque nós nos aproximamos do lugar, nós precisamos que o lugar coloque energia em nós, nos sustente energeticamente. Aqui, como nós estamos treinando, nós estamos fazendo outra coisa. Nós geramos uma energia, uma fonte de energia própria. Quando nós chegamos, nós irradiamos. A gente não chega com o olho de quem vai pegar alguma coisa. Então, se o ambiente estiver ruim, nós estamos irradiando. É assim. Naturalmente, dentro de qualquer lugar tem que ter alguém que faz essa função, né? Se tem uma casa, um lar que funcione, é porque tem uma mãe, tem um pai, tem alguém que exerce essa função, né? Ele equilibra o local, ele equilibra o ambiente. Eu já vi também crianças equilibrando o ambiente, né? Porque elas têm esse amor pelo pai, têm esse amor pela mãe. Eles se perturbam quando a mãe está perturbada, se perturbam quando o pai está perturbado. Então eu já vi assim... eu vi, por exemplo, uma criança pequena, assim, de 3 anos, cuidando da mãe. A mãe muito perturbada, a criança cuidando dela. Aí a mãe perturbada, a criança ia lá e acalmava a mãe. Assim. Então isso é muito bonito de ver, assim, essa capacidade, né? Então nós temos essa estrutura das 4 formas, né? 4 formas de ação. Então eu acho isso super importante. Nós podemos utilizar ainda Metabhavana. Metabhavana está associada a essas 4 formas, né? Por exemplo, a gente encontra dificuldades e nós mantemos o equilíbrio. Esse equilíbrio é a base de energia que vai me permitir olhar para outra pessoa, olhar para as pessoas uma a uma e dizer que ela seja feliz, que ela supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. É assim. Então esse é de grande importância. Metabhavana é de grande importância. Porque quando nós progressivamente conseguimos dizer que o outro seja feliz, supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento, quando a gente consegue dizer isso, a gente está entendendo que o outro, ele é um ser que inevitavelmente
tem confusão, tem dificuldades, e por isso ele sofre, ele passa pela impermanência, ele tem expectativas, ele tem sofrimentos no meio disso, né? Mas ele tem uma natureza luminosa, ele tem uma capacidade de ultrapassar as suas próprias dificuldades, ele pode fazer outras coisas, né? Então a gente entende isso, né? E assim a gente não tem pena do outro, a gente tem compaixão. Compaixão e bodhicitta se fundem. Bodhicitta é uma compreensão de que as situações, elas têm a substância da vacuidade, elas não são sólidas, nem quando estão bem, nem quando estão mal. Elas têm a substância da vacuidade. As pessoas, nas suas identidades, elas não são o que elas pensam que são. As identidades, como elas descrevem, como elas sentem, também elas têm a essência da vacuidade. E as emoções, as sensações todas, aquilo não tem uma solidez. Aquilo muda constantemente. Uma forma de compreender isso é entender que as pessoas manifestam identidades complexas dentro de bolhas complexas, bolhas de realidade, onde a pessoa olha em todas as direções, ela explica tudo, parece que está tudo entendido. Assim, né? Então, isso são as bolhas. A pessoa sai daquela bolha para uma outra bolha, ela tem um outro comportamento, tem uma outra visão, um outro movimento de energia. A pessoa não é nenhuma daquelas identidades. Se a gente prender a pessoa em alguma dessas identidades, nós vamos nos frustrar, o outro também vai se frustrar. Aquilo é inevitavelmente isso, né? É assim. Então, quando a gente entende essa questão, isso nos permite gerar bodhicitta. Por quê? Porque as pessoas, elas estão em sofrimento, elas estão fazendo ações positivas ou negativas, acreditando nas suas identidades. Aí nós aspiramos que ela seja feliz, que ela supere o sofrimento. O sofrimento, essencialmente, é a fixação dela na própria identidade, as expectativas que a pessoa tem. Isso, né? E que ela rompa não só o sofrimento, como as causas do sofrimento, que é essa ignorância, esse processo onde a pessoa segue os impulsos, segue as estruturas kármicas, segue as identidades que brotam dentro de bolhas, como se aquilo fosse ela mesma, né? Assim. Então a gente aspira a isso. A gente aspira que a pessoa encontre a felicidade, ou seja, encontre a lucidez, ultrapasse as causas da infelicidade, encontre as causas da felicidade, que é a lucidez, capacidade de olhar para as coisas, equilíbrio da energia, né? Se a pessoa não tem isso, a vida da pessoa vai trombando e trombando e trombando, a pessoa não entende por quê. Então é essencial que a pessoa gere a habilidade com as 4 formas de ação, assim, né? Super importante. E junto com isso, Metabhavana. Quando nós desenvolvemos, por exemplo, aspectos positivos nas relações, as relações estão numa fase positiva, e isso inclui filhos, pai, mãe, né, as crianças também, né, naturalmente. Nós estamos alegremente enfiando agulhas dentro do nosso corpo. Assim, praticamente sem sentir, é como se as agulhas entram e a gente se alegra. Assim. Depois as relações flutuam, essas agulhas começam a nos puxar. Quando elas puxam, elas ardem, elas doem. Eu, com a minha visão transcendente, estou olhando, está todo mundo agulhado. Assim. Isso aqui é uma supervisão aqui. Todo mundo agulhado. Isso pode doer mais, doer menos, mas de repente tem alguma transformação e nós passamos mal. Então, não só a gente passa mal, como a gente adoece, pessoal. Não sei se alguém já adoeceu, assim, né? Por amor, assim, né? A gente adoece. Então isso vem das agulhas, né? Então as agulhas, elas alteram a forma pela qual nós estamos vivendo, experimentando o nosso cotidiano. Elas alteram. A gente vai se ajustando, e aquilo altera o procedimento. Se a gente recebe uma notícia, qualquer coisa assim que altere a forma da relação, a agulha já sente uma agulhada. Assim. Isso faz com que a nossa energia ela funcione segundo um certo tipo de padrão.
Nossa energia funcionando segundo esses padrões, ela pode produzir doenças que a gente também não sabe a origem. Porque o funcionamento, a energia não está circulando normalmente pelo corpo. A energia está com uma série de artificialidades agora. Tem uma série de alterações no processo pelo qual isso funciona. Né? Assim. Esse é um aspecto sutil da relação. Nós, de modo geral, vamos verbalizando e pensando sobre as coisas todas, né? Mas aquilo que realmente nos atrai não é o aspecto cognitivo da relação. Mesmo que a gente esteja falando com a outra pessoa, a gente está falando com outra pessoa, mas o que a gente está falando não é o ponto. Na verdade, quando a gente fala, nós estamos ajustando, no budismo vai se chamar assim, essa cidade dos canais e dos ventos e das energias e da ciência. São coisas que, de modo geral, quando nós estamos presos no samsara, a gente considera que as formas são totalmente objetivas e externas a nós. As sensações são totalmente naturais. As percepções são objetivas, reais. Eu posso discutir e chegar à conclusão qual é a percepção correta. As estruturas internas, as marcas internas também, nós olhamos essas marcas como se fossem nossas, assim, né? E a forma de operar a mente eu também posso esquadrinhar e fixar e localizar com referenciais, assim, né? No budismo a gente vai dizer que forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, elas são vacuidade. Então aqui nós temos aparências em vários níveis. As formas são aparências, sensações, percepção, formação mental e consciência. Tudo são coisas que nós olhamos como um observador olhando algo, né? Assim. Então essas formas, elas são vacuidade, né? Elas são móveis. Quando essas formas começam a girar, a nossa energia flutua, a nossa sensação de propósito, de movimento, de lógica, de consequência causal, tudo isso vai mudando. Assim. O mundo gira na nossa frente, né? Hoje a nossa vida é tão complexa que a gente tem vidas em diferentes bolhas de realidade. Né? Pode ser no mesmo dia, assim, tem diferentes bolhas de realidade. Então, eu acho que fica mais fácil a gente contemplar a realidade, entendendo essas bolhas, entendendo que dentro das bolhas nós, enfim, geramos identidades e temos conjuntos de estruturas que respondem dentro das bolhas, mas nós não somos isso. Nós não somos nenhum dos seres que surgem em nenhuma das bolhas. Nós não somos estavelmente isso, nós somos seres das bolhas apenas ali, né? Aí se coloca essa questão: se eu não sou o ser que surge dentro das bolhas, o que eu seria de fato, né? Então isso é super importante a gente entender. Isso já é uma prática sofisticada, assim, a gente contemplar esse aspecto, né? Naturalmente, quando a gente começa a compreender que nós surgimos dentro das bolhas, mas se nós fôssemos aquele ser, a gente não poderia surgir dentro da outra bolha operando de um outro jeito. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que nós somos uma natureza livre que pode surgir dentro de uma bolha, de outra bolha, de outra bolha. Mas nós temos uma vida fora da bolha. Esse aspecto é super importante, pessoal. Se nós tomarmos refúgio nas nossas identidades dentro das bolhas, só rezando assim, né? Porque não tem solução. Nós não somos esses seres. Por isso que vem essa noção assim: o que eu sou? Eu sou essa dimensão livre. Se eu tomar refúgio nisso, nós podemos entrar nas múltiplas bolhas sem ficar preso. A única razão de nós entrarmos nas bolhas sem ficar preso também, mas, enfim, se aquilo também não é real, por que eu vou entrar? Mas por que a gente entra? A gente entra pela motivação de Tcherenzhik. Porque ali dentro das bolhas tem os seres que estão presos nas bolhas.
Então, Tirenzig é aquele que ouve os sons do mundo. A gente poderia até dizer, dentro de uma perspectiva assim, mais ampla, budista, não só ouve os sons do mundo, mas namora os seres do mundo. Seria uma coisa assim. Aí a pessoa entra nas bolhas, aí ela, dentro daquela bolha, se a pessoa não se comportar como os seres das bolhas se comportam, ela não consegue nem ouvir, nem ser ouvida. Então esse é o sentido de Nirmanakaya no budismo, né? O Buda manifestou um corpo humano comum, em meio ao mundo. Assim, ele ouviu e foi ouvido, e pôde ajudar os seres. Os aspectos sutil e secreto da natureza búdica, eles podem não ser vistos por quem olha o aspecto grosseiro, que é o aspecto de Nirmanakaya. Então, o Nirmanakaya surge e ele manifesta o aspecto grosseiro. Quando ele é visto no aspecto grosseiro, ele de algum modo ele consegue também passar o aspecto sutil e o aspecto secreto, ele consegue dar os ensinamentos. E assim, progressivamente, as pessoas vão ouvindo aquilo do jeito que elas conseguem ouvir, elas vão avançando, né? Então surge essa motivação, que é a motivação dos Budas, de Tirenzig, de surgir em meio ao mundo, estabelecer relação com os seres do mundo, falar, ser ouvido, mas sem perder a lucidez, sem ficar preso dentro da bolha correspondente, né? Aí ele consegue fazer isso, né? Então aqui nós estamos fazendo esse exercício. Naturalmente, mesmo que as pessoas não estejam libertas, elas não sejam uma emanação perfeita de Tirenzig, nós podemos manifestar essa motivação, né? Essa motivação de estar nos mais variados lugares, e mesmo que esses lugares não sejam lugares bons ou elevados, em todos os lugares nós deveríamos estar presentes e com lucidez, de tal modo que a gente entenda que as pessoas, elas não são aquilo que parece que elas são. Elas têm uma natureza livre. Mesmo que elas se descrevam de um jeito específico, quando elas se descrevem, elas estão descrevendo o ser da bolha, que é a bolha que eles conseguem ver. Eles não são aquilo. Mesmo que eles se definam e jurem e assinem que eles são aquilo, eles não são aquilo de verdade. Mesmo que eles, diante do tabelião, eles assinem com as testemunhas da família toda e jurem tudo que tem que jurar, eles não são aquilo. Especialmente os homens, quer dizer, especialmente, assim, isso não é bem o que eu queria dizer, mas saiu, escapou. Aí, então, é assim, os seres não são os seres das bolhas. É isso. Não são. A gente devia ter entendido isso. Por exemplo, olha as bolhas que cada um já andou. Se a gente for cobrar coerência da bolha que a gente andou, nós vamos voltar para a cidade natal. É assim, né? Isso não é. Eu gosto de ver também os cientistas, né? Cientistas também. Felizmente a ciência avança. Avança por quê? Porque eles não são coerentes ao que eles ouviram, ou ao que eles pensaram na semana anterior. Por isso que eles são capazes de ver outras coisas. É assim. As bolhas da ciência vão mudando o tempo todo. Se os cientistas não estão numa bolha assim, confiável, o que dizer das outras pessoas? Assim, né? O cientista não só está naquela bolha, como ele prova que a bolha está certa. Agora, a bolha provada e comprovada passa, então nós estamos perdoados, com certeza. É assim. Então é importante a gente entender isso, né? Entender que a nossa natureza, ela opera dentro de bolhas, ela opera com referenciais. Entre as bolhas, pessoal, existe a bolha que no budismo é chamada cidade dos canais e dos ventos, das gotas, dos chakras, né? Ou seja, não sei se vocês já viram assim, passa um ser, aí surge agulhas de todo lado, assim. É isso que eu estou me referindo. Tem um magnetismo, uma energia que acontece assim, né?
Então esse magnetismo, essa energia, ele surge como uma bolha que não é racional, mas ela desafia a racionalidade, né? Aí a mãe diz, minha filha, esse ser não. Eu já estou vendo a distância, esse menino não é para você. A menina está assim, né? Aquilo não vai dar certo, né? Ou o contrário, né? A mãe diz, meu filho, aquela menina não serve para você. Aí ele está assim, né? Ele até entende, por isso, mas... Aí a cidade dos ventos e dos canais, ela está assim, né? E a menina só faz assim, e ele... Era maravilhoso, como é que pode, né? Como é que pode isso acontecer, né? Diz que a mãe está prevenindo, meu filho, não olhe para ela, olhe para mim. Calma. E aquilo não dá outra. Ela já sabe, ele vai e depois volta. Eu estou aqui. Então, é muito comovente isso. Depois ele volta e diz, aquela menina não serve realmente. Não dá por isso, por aquilo. Imagina, eu perdi meu tempo. Assim, é muito, muito interessante isso. Mas tem alguma coisa que mexe em nós que não é a razão. Vocês entendem? Não sei se alguém já percebeu isso. É muito bonito, né? Eu acho que o casamento tinha que ser assim, os pais se encontram com os pais da outra pessoa, eles combinam tudo, depois apresentam um para o outro. É assim que é, assim dá certo. Agora deixar que o brilho decida as coisas, pensa, né? Nunca vai dar certo. Os jovens são muito teimosos, né? Eles iam deixar para os pais. Mas, papai, eu quero uma namorada. Você dá um jeito aqui com a mamãe, fale com um outro casal aqui que tem uma filha. Né? Assim, te dá um jeito. Mas não, o pessoal agora está independente. Eles escutam esse bom senso que brota da onde, né? Se brotasse daqui para cima, tudo bem. Teve um tempo que brotava tudo assim, depois que ele foi baixando. É muito interessante. Mas aí... Então, tem esse aspecto. Agora, se nós temos, por exemplo... Se a gente treina shamatha, né? Aí vocês vão testar, né? Senta no shopping. Uma vez eu testei assim, sentei no shopping. Aí veio o guarda e disse, circulando. Eu paro assim com uma cara assim, eles vão achar que, ó. Claro, aí tu tem que parar e fazer assim. Não pode ficar parado. Ficou assim. Aí o guarda te localiza. É muito interessante isso. Tem que fazer cara de bobo, assim. Aí tudo bem, né? É normal. Agora o cara está assim, olhando com visão transcendente, né? O ser espaço, tu nem vê. Aí... Por isso que a gente tem que se fechar em casa para meditar. Aí nós estamos estabilizando a mente, né? Gerando ação de poder, capacidade de poder. Esse poder ele está ligado ao discernimento também. Se a gente for tomar decisões, olhar para as coisas com a energia subindo e descendo, aquilo não vai funcionar, né? Ainda mais se a gente olhar para os seres querendo recompensa, né? Isso não dá certo. Vocês olham um menino, uma menina, deu todo o poder para eles, saem atrás. Não funciona. Não é assim, né? Não vai funcionar direito. Então, quando nós geramos essa capacidade de estabilidade, nós podemos também escolher o que nós vamos colocar na nossa mente. Aí vem as várias sabedorias, né? Então, dentro da sabedoria da ação de poder,
surge várias opções de ação favorável, né? Então vai surgir, por exemplo, o quadro de 200 itens aqui dentro da nossa visão, né? 5 sabedorias, sabedoria do espelho, né? Aí a gente tenta entender o outro dentro do mundo do outro. Isso é super raro, muito raro. Mesmo quando a gente tem filhos, né? A gente tem dificuldade de entender as crianças no mundo delas. É muito comum a gente fazer uma leitura da vida do outro a partir da nossa vida, né? É muito comum as mães dizerem, não faça isso que eu não gosto. Elas viram autorreferentes assim, né? Isso me irrita, você não pode fazer isso. Aí eles começam assim. Eles começam, eu não quero que você faça isso agora. Agora você tem que fazer tal coisa. Aí o outro fica olhando assim, né? Porque eles não têm aquela compreensão, mas a mãe ou o pai, eles começam a usar esse referencial de acordo com como eles sentem que gostam ou que não gostam. Eles exercem um tipo de autoridade a partir de alguma coisa que não tem sentido para outra pessoa. Eles não estão conseguindo entender o outro. Então é super importante que a gente pare e tente entender o outro dentro do movimento do outro, na vida do outro, na bolha do outro. Como que o outro está vivendo aquilo? Quando a gente é capaz de ver isso, surge um encantamento em nós, surge uma felicidade em nós. Quando a gente consegue entender o outro dentro do mundo do outro. Isso faz parte da alegria da própria relação. Quando a gente consegue entender o outro na perspectiva que o outro está vivendo, né? Isso é muito bonito. Quando a pessoa faz isso, ela consegue dar um presente apropriado para o outro, né? Que o outro gosta. A pessoa consegue fazer uma comida que o outro gosta, porque a pessoa está entendendo o outro. Isso produz uma alegria na pessoa. A pessoa começa a ter a sua mente muito mais ampla. Então o encontro das pessoas, ele permite isso, né? Então isso é maravilhoso. Então a sabedoria do espelho. Quando a pessoa tem essa sabedoria do espelho se manifestando, ela começa a entender assim, vocês vão ver. Se vocês olharem para a mãe com esse olho, você se alegra. Se olhar para o pai com esse olho, se alegra. Se olhar avô, avó, filho, qualquer um que vocês olharem, vizinho, vizinha, outras crianças, vocês olhem, aquilo é comovente. Agora, a gente manifestando isso, a gente também vê dificuldades que o outro está preso. Quando a gente vê as dificuldades, a gente não prende o outro naquelas dificuldades. A gente entende que o outro manifesta aquilo, mas ele não é aquilo. Ele está manifestando aquilo dentro de bolhas. E a gente vê como que poderia ser para ultrapassar isso, né? Então a gente vai manifestar compaixão. Vai manifestar amor, a gente vai ver qualidades dentro do outro, que é amor. Quando a gente faz isso, a gente já tem alegria. Nós já sentimos alegria imediatamente com isso. E a gente vê que isso funciona para todas as direções que a gente olhar, as pessoas podem manifestar isso. Então as 4 qualidades incomensuráveis, né? Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Disso brota naturalmente generosidade. É um sinal direto. Se nós estamos olhando desse modo, a gente vai querer oferecer alguma coisa boa para o outro. A gente se alegra. Generosidade. Aí surge moralidade também. A gente não vai, por exemplo, produzir coisas de sofrimento, produzir sofrimento sobre o outro, imaginando que aquilo vai trazer alguma vantagem para nós. A gente não vai fazer isso. Então, generosidade e moralidade. Se a gente age com compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade e moralidade, a gente tem paz. A paz surge. Quando a paz surge, nós temos energia constante. Nossa energia não flutua. Então nós temos compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante. A nossa vida praticamente se resolve. Porque quando a gente tem paz, energia constante, compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade, moralidade, aí paz, energia constante, nós estamos super bem. Aí quando nós estamos com energia constante, a nossa mente se concentra.
ela é capaz de tratar uma coisa de cada vez, é capaz de ter uma inteligência a respeito das coisas. Então, tem uma concentração. Quando tem essa concentração, tem sabedoria. Aí a nossa vida se arruma. É assim. Mas isso não é o mecanismo usual da roda da vida. O mecanismo usual da roda da vida é assim: eu olho e eu vejo se eu gosto ou não gosto. O que eu gosto eu sigo, o que eu não gosto eu rejeito. Aí eu tento fazer muitas ações a partir de gostar ou não gostar. Mas eu não estou nem entendendo o outro. O outro é um objeto que eu gosto ou não gosto, entende? Assim. E aí eu me defino pelo que eu gosto, pelo que eu não gosto, pelos êxitos que eu tive nas relações de gostar ou não gostar. E assim eu me lanço no mundo com essa fixação. Nós vamos ter problemas, com certeza. A gente não está conseguindo entender nada ao redor. A gente só tem fixações. Esse é um namoro comum, pessoal. É assim. Então isso aí, isso é o samsara. Isso é a relação comum com o filho, relação comum com o pai, com mãe, com o trabalho, com o chefe, com o colega, com o irmão. É assim. As relações comuns, elas são problemáticas. Agora aqui nós usamos compaixão, amor, alegria e equanimidade. Por que a gente consegue usar isso? Porque a gente está praticando ação de poder, nós temos estabilidade, a gente pode escolher o que vai botar na mente. Para poder exercer essa ação de poder, a gente precisa meditar um pouco. Estabilizar shamatha. Quem tiver um pouco de shamatha vai conseguir fazer isso. Quem não tiver, não é que não consiga, assim, em tese. Em princípio pode conseguir. Mas como a pessoa tem uma mente agitada na dependência das coisas, ela não treinou essa capacidade de manter esse equilíbrio para poder botar esse conteúdo, entende? E se a pessoa coloca esse conteúdo é uma forma ampla de ver. Ele não é uma fixação em alguma qualidade, não. É uma forma ampla de olhar. Aí quando a pessoa olha de forma mais ampla, ela está muito mais hábil de andar em qualquer direção. Além do mais, se a pessoa desenvolve essa capacidade, mesmo profissionalmente ela melhora. Porque ela vai desenvolver relações melhores no local de trabalho, ser capaz de entender os outros, ela é capaz de ganhar uma chefia ainda. Assim. Porque ela vai ter uma relação não conflituosa com o ambiente e com os outros. As pessoas são raras, preciosas. Mas isso se a pessoa desenvolver a sabedoria do espelho. Mas se ela adicionar isso à sabedoria da igualdade, ela vai ser uma pessoa super querida. Por quê? Porque, por exemplo, a vida dela se amplia ao ponto de ela ser capaz de se alegrar pela felicidade que o outro tem, pelas coisas boas que o outro tem, pelas coisas boas que estão acontecendo com o outro. Então, para a própria pessoa, isso é extraordinário, porque até muito recentemente, a pessoa só se alegrava se acontecer alguma coisa para ela a partir dessas dimensões kármicas internas e flutuantes, que de uma hora é de um jeito, de outra hora de outro jeito. Agora a pessoa pacificou isso. E ela agora não apenas se alegra com as coisas que acontecem consigo, mas se alegra com as coisas que acontecem com o outro. Então isso é um sinal de qualidade, pessoal. Se vocês querem ver se a relação de vocês tem alguma chance ainda, vejam se vocês são capazes de se alegrar com o quê? Com o outro, né? Já nem é uma coisa de relação, entende? Não é o que o outro está fazendo para mim. Eu estou olhando o que está acontecendo de bom. O outro aprendeu alguma coisa, cresceu em alguma coisa, se desenvolveu, ficou mais lúcido, mais independente, mais claro, mais hábil. Nós nos alegramos. Então vocês vejam, as pessoas que são capazes de se alegrar com os outros, elas têm muito mais razões para se alegrar do que se a pessoa olhar só para si. Aquilo, nossa, tem uma super diferença. E aí quando a pessoa olha desse modo, as relações, elas são possíveis, né? Aí o outro vai achar que ele é um bom namorado, que é uma boa namorada, ela vai ter essa experiência assim, né? Aí a namorada vai achar, esse é um namorado maravilhoso. E as amigas da namorada também, todos vão achar, ele é um namorado maravilhoso.
Às vezes isso dá problemas, assim. Mas essa é uma forma interessante, assim. Especialmente se ele começar a entender todas elas também, todas as meninas, assim, né? Assim, aí aquilo é assim. Mas, então esse é um ponto, né? Sabedoria da igualdade, né? O que acontece com o outro é bom para nós. Isso é maravilhoso. A gente poderia dizer que a crise que nós estamos vivendo hoje é uma carência da sabedoria da igualdade, assim. A gente precisava ampliar essa sabedoria da igualdade para as montanhas, para os rios, para os animais, para as florestas, para as árvores, todas as direções, para o ar. Mas a gente olha uma coisa limitada, aquilo que brilha em nós fazemos. Aí a consequência dessas ações destrói as montanhas, os rios, o mar, destrói as coisas todas ao redor. Destrói mesmo as relações, destrói as relações de família. Elas vão causando isso. É assim, uma visão limitada, operando dentro de bolha, tem impulsos e aquilo vai dar onde der. É assim. Aí nós estamos olhando isso. Shamatha, sabedoria da ação de poder, nos permite a sabedoria do espelho entender os outros e a sabedoria da igualdade. Aí vem a terceira sabedoria, é a sabedoria da capacidade de discriminar, de olhar com realidade o que está acontecendo, né? Então essa sabedoria discriminativa nos permite entender, assim, a impermanência existe, né? Existem as dificuldades, a gente vai entendendo, assim, né? E existem os 12 elos da originação dependente, e as 4 nobres verdades, a gente vai olhando desse modo, assim. Então a gente termina olhando a vida de uma forma ampla, né? A gente talvez pudesse dizer que a essência da sabedoria discriminativa é a percepção das bolhas de realidade e como que a gente se engana no meio disso e como existe uma lucidez além das bolhas, de fato, né? Também muito importante é a sabedoria da causalidade, ou seja, quais as ações que produzem o quê. Quais as ações positivas vão produzir felicidade, as ações negativas a gente vai definir por aquelas que vão produzir sofrimento para nós e para os outros. A gente evita umas e produz outras, né? Isso é melhor, isso é lúcido. Dentro disso tem as 4 formas de ação. A ação de poder, a ação pacificadora, a ação incrementadora e a ação irada. E aí tem a 5ª sabedoria, que é a sabedoria de Dharmata, a compreensão do aspecto secreto, ou seja, a nossa natureza verdadeira, além das bolhas, aquilo que surge de forma livre, de onde brota também a lucidez diante das coisas, né? Então, aí nós vamos vivendo desse modo, né? Eu diria que essa forma de manifestar o caminho espiritual, ela transcende as próprias religiões, assim, elas transcendem as regras que possam brotar nas religiões, né? Elas transcendem também o próprio caminho, num sentido de algo que eu vou cumprir de uma forma restrita e sistemática. Elas ultrapassam isso. Se a gente simplesmente seguir as regras do caminho, for um bom aluno, isso também não vai resolver totalmente. Por quê? Porque nós precisamos aprender com as circunstâncias, aprender com as aparências. Então, se eu seguir uma vida obediente a uma série de regras, quando eu encontrar coisas que não cabem bem dentro das regras, eu tenho problemas. Então, é muito importante que eu saiba lidar com as aparências. Para lidar com as aparências, a gente tem que ter essa capacidade de manifestar as 5 sabedorias, né? Entender as pessoas dentro do mundo delas, se alegrar com o que é positivo, manter estabilidade, compreender a impermanência, essas várias circunstâncias. Então, a realidade como ela brota com suas aparências ilusórias diante de nós,
ela é o campo perfeito para nós avaliarmos a maturidade que a gente conseguiu desenvolver através dos vários caminhos e das várias receitas que a gente recebeu, não só dentro das abordagens budistas, como de outras abordagens, né? Então a realidade das coisas diante de nós é que vai testar a nossa capacidade de andar, a nossa lucidez. E é também o que vai apresentar o livro aberto dos ensinamentos. Os ensinamentos do Buda, eles são lidos pelo Buda diretamente nas aparências. O Buda, no Sutra do Diamante, ele vai dizer que ele não recebeu nenhuma sabedoria na forma de uma estrutura que ele memoriza e a partir do qual ele então vem a falar. Ele tem a capacidade de olhar para as coisas e ver como é que elas são montadas e como desmontar a ignorância das bolhas e fixações das pessoas. Para isso, a sabedoria dele está no silêncio, está na não fixação e na capacidade de operar a mente livre dos referenciais correspondentes às bolhas. Então, com isso, ele consegue descrever as fixações nossas, entender as consequências das fixações e nos ajudar a sair daquilo. É assim. Então, a base da sabedoria do Buda não é uma sabedoria, não é um conjunto de informações, é a capacidade de estar lúcido diante das aparências. É assim. Então, nesse caso, nós aí voltamos também para as relações, né? As relações, elas são um campo fértil, desafiador das aparências, né? Um lugar perfeito para gente corajosa. Assim, né? Então nós olhamos para aquilo e é bom praticar shamatha, praticar prajnaparamita e etc. Assim, né? Praticar 5 sabedorias. E as relações são o campo perfeito para nós aplicarmos isso e avançarmos, né? Então a gente avança quando tudo vai bem e avança quando tudo vai mal. Eu às vezes acho que quando tudo vai mal é um pouco melhor, né? Porque quando tudo vai bem a gente dorme bem e nem pensa muito. Quando tudo vai mal a gente acorda a cada hora sobressaltado. Aí de novo a gente lembra todas as instruções, então a gente pratica muito mais quando as coisas vão mal do que quando vão bem. Mas vocês não se preocupem, se está tudo indo bem, aguardem. Na medida certa, na hora certa, tudo é assim, sem solução. Isso não é um complô do Buda contra as pessoas. O Buda, ele é um personal trainer aqui, ele está só ajudando as pessoas a andar no meio disso. Está aqui só para ajudar. Não foi ele que começou, não foi ele que estruturou isso, ele se deu conta dessa confusão e veio aqui dar uma mãozinha assim para nós. É muito curioso isso, né? Num certo sentido, nós somos analfabetos. A gente não precisava tá todo mundo reunido aqui para ouvir isso, né? Isso aí podia perfeitamente pertencer à nossa cultura, assim. Isso não tem nada extraordinário. É só olhar as coisas como são e ver, né? Foi o que o Buda fez. Mas é muito extraordinário. Passou 26 séculos e a gente continua achando isso tudo muito novo, assim. É um extraordinário isso. Está tudo falado, descrito, explicado, assim. E a gente continua achando tudo muito extraordinário, porque eu acho que não dá muito tempo para aprender, né? Tipo, aí já morre. Aí volta de novo. Eu não me lembro bem como é que era, mas aí a vida pega, a gente vai indo, já está morrendo de novo. É tudo muito rápido, né? O que vocês pensam? Aí as crianças vêm vindo, aquilo inconsciente, aí vem os jovens, eu isso, eu aquilo, eu vou para lá, vou para Miami, vou para Orlando, vou para lá. Agora eu vou casar, já estão tirando fotografia com a toga, se formaram, aquilo, pá. Tudo bem, né? Aí aquilo, daqui a pouco estão os filhos, aquilo está crescendo, eles pensam, bom, mas onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Não dá tempo.
É aquilo assim. Aí 26 séculos passa rápido, a gente só vai reencarnando. Pouca chance que a gente tem. Assim. Então é isso. Eu espero que você saia mais feliz. Né? Não sei como, mas tem saída, né? Só que de modo geral a saída não é onde a gente quer, né? É uma outra saída. Mas tem saída. Eu acho que é uma boa coisa a gente saber que pode ser feliz, pode ajudar os outros a serem felizes, pode olhar com uma energia própria, não precisa ficar na dependência, mendigando. Né? Eu acho isso super importante. Eu acho. Uma vez eu fui várias vezes nos CAPs, né? Não como paciente, assim, mas porque eu tenho que explicar, né? Porque, assim, dentro desses programas de cuidando do cuidador, né? Eu acho emocionante essa coisa dos CAPs, assim, né? E eles explicando, né? Que eles apanham. As pessoas, os pacientes não são pacientes. Os clientes lá, não sei que nome que a gente vai dar para aquilo, né? Eles batem, às vezes agridem os atendentes das pessoas lá. Aí tu vai fazer o quê? A pessoa já está ali, né? Vai fazer o quê? Não tem nada para fazer. No dia seguinte tu está lá trabalhando e aparece a mesma pessoa de novo. Aquilo é um super treinamento. Aí eu explicando para eles, vocês não podem trabalhar pelo salário. Vocês estão trabalhando por uma outra razão. Assim, né? A energia de vocês estável por uma outra razão. Sim, vocês trabalhar pelas 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições. É um lugar perfeito para treinamento. Se vocês tiverem um tempinho, assim, algumas horas extras, vão lá ajudar num CAPS para ver como é que a coisa é. As pessoas super perturbadas, assim, né? E frustrantes para todo mundo que vai lidando. Né? Então, como que a gente pode se manter num ambiente frustrante sem ser recompensado? Né? E aí a gente tem uma energia incessante ali. Então, isso é um bom treinamento. Bom treinamento. Aí no fim, nós somos compensados, mesmo que as pessoas estejam mal, estejam flutuantes. O mínimo que a gente consegue fazer por eles, isso já é uma boa coisa, mesmo que o outro nem reconheça. Isso é muito importante, a gente ter essa capacidade unilateral de mover energia, né? Isso é muito importante. Então eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico feliz em responder, assim, né? Se eu souber. As 4 formas de ação. Elas são consideradas níveis também? Por exemplo, a ação irada. Interessante. Eu acho que a ação de poder é a mais difícil, é a mais importante, sabe? Ação de poder, assim. Ou seja, não flutuar diante das ameaças, das situações que possam surgir, assim. Não flutuar, né? Porque ela vai permitir o surgimento de sabedoria. Eu acho a ação irada difícil. Eu acho difícil, assim. Por exemplo, a ação raivosa ou a ação agressiva, ela não é tão difícil. Mas a ação irada, no sentido de ser uma ação compassiva, que milimetricamente tu faz fragilizar as estruturas negativas dentro do outro para libertar o outro daquilo e sem cortar o pescoço dele junto, sem causar um problema. Eu acho isso difícil, sabe? Mas é muito necessário. É uma compaixão verdadeira. É comum, por exemplo, se a pessoa faz uma ação irada, o outro eventualmente agradece, mesmo que aquilo tenha sido duro, né? Aqui, tudo que eu estou dizendo hoje é tudo ação irada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Pois é. Quando a gente diz, não tem solução no samsara, já está. Assim. A ação irada não precisa ser uma ação com uma aparência agressiva, né? Ela também não é uma ação que derrube o outro. É uma ação que
Tu livra o outro daquilo que ele não precisa e ajuda ele a crescer naquilo que ele tem mesmo. Então é melhor assim. Eu acho que as relações podem melhorar muito se a gente escapar dos 12 elos. É assim. Então quando a gente diz não tem solução dentro dos 12 elos, parece agressivo. Mas nós podemos estabelecer as relações de outro modo, né? Por exemplo, o casamento budista é forever. Não só casamento, né? Mas tudo que passar por perto é forever. Então a gente encontra as pessoas e nós vamos rejeitar depois? Não, vai para a lista de Metabhavana. Seja feliz, que supere o sofrimento. A lista... Seja feliz, supere o sofrimento. Assim nós vamos nos livrando do sofrimento que o outro causa em nós também. E nós vamos livrando o outro do sofrimento que a gente causa sobre ele. Mas é mais rápido nós nos livrarmos do sofrimento que a gente causa, que a gente tem do outro, do que livrar o outro do sofrimento que a gente causa sobre ele. Mais rápido. Metabhavana tem um efeito direto. Se a gente é capaz de olhar verdadeiramente e dizer que ele seja feliz, supere o sofrimento, etc., né? Aí isso realmente é uma boa coisa. Né? Tem modalidades assim, tem os mudras, né? Assim, que o outro seja feliz, se libere e nunca mais apareça. A parte não, a gente não precisa dizer assim, né? Mas esse mudra não é muito bom. Que ele seja feliz, supere o sofrimento, assim é melhor. Sim. Para atravessar para outra margem, porque só um bom coração não basta? Não, porque aí depende. Se esse bom coração tiver lucidez, aí tá bem. Mas se for um bom coração, mas a pessoa não compreender o aspecto real da realidade, como ele surge inseparável da nossa mente, tudo, né? Aí não é suficiente. A pessoa não consegue mesmo, ela nem sai da margem inicial, nem começa. A pessoa olha para a realidade com um olho que não é a realidade. Então, mesmo o bom coração que ela vem a ter, é um bom coração que provavelmente está misturado com alguma coisa. Assim. Por exemplo, quando a gente está na margem comum do samsara, a gente tem bom coração para boas pessoas. As pessoas que não são boas, a gente vai ter bom coração, as pessoas vão dizer, bom, isso é coisa dos budistas, né? Você agora rezar por... A pessoa aprontou, agora eu estou lá dizendo que seja feliz, só falta mais essa ainda, né? Seja feliz, que supere o sofrimento. O que mais, o que eu vou querer? Vamos pensar. A pessoa aprontou, agora eu quero que ela seja feliz? Isso é coisa de budista. Vocês não entendem nada da realidade. Mas esse é o caminho. Com certeza. Qualquer psicólogo de bom senso vai dizer que os budistas estão com um problema. Mas com certeza. Né? Por exemplo, se a gente é capaz de verdadeiramente olhar o outro como um ser humano que flutua por dentro das bolhas e tem os seus enganos, e tem os seus impulsos, as suas confusões, como essencialmente todo mundo, né? É assim. Se a gente entende isso, a gente não vai nem julgar. Né? A gente vai aspirar que em algum momento ele consiga ultrapassar, ou ele ou ela consiga ultrapassar essa circunstância de operar por dentro das bolhas e ter as visões e as sensações e achar que aquilo é algum referencial seguro, né? A pessoa vai efetivamente dizer que hoje esteja feliz, que supere o sofrimento, enquanto as causas da felicidade superam as causas do sofrimento. Vai dizer isso. No momento que a pessoa entende desse modo e diz isso,
ela arrancou as agulhas que estavam nela. Ele arrancou as agulhas que estavam nele. Isso vale para filho, para mãe, para todo mundo, irmão. Eu acho que antes do Natal a gente devia fazer uma semana só de Metta Bhavana. Porque no Natal nós vamos encontrar seres super perigosos. É uma época completamente perturbadora. Clínica psiquiátrica, hotel, aquilo enche assim, né? Porque todo mundo tenta fugir para algum lugar para não encontrar os seres perturbadores, né? Tá certo que tem um momento ascendente, né? Que a gente se encontra todo mundo assim, mas depois tem uma época na família que aquilo fica médio, depois começa a ficar mais problemático. É assim. Então as pessoas, enfim, tem que tomar um pouco de álcool, porque senão também não passam por isso, né? É assim. Eu acho que o Buda usou uma palavra. É. Não, mas eu gostei dessa... Ele trouxe essa, vamos dizer, essa reflexão, né, que também é uma reflexão minha, assim, sabe? Mas o budismo, ele tem muitas diferentes abordagens. Então existe essa abordagem ligada à felicidade e sofrimento, né? Particularmente eu, quando encontrei o budismo, eu vi essa abordagem e isso me fez rejeitar o budismo por muitos anos. Porque eu não achava, por exemplo, que eu tinha... Na época eu dizia, bom, eu não tenho sofrimento, eu não estaria aqui para me afastar do sofrimento, para encontrar felicidade. Eu acho que a vida, ela tem um sentido muito mais profundo que esse, né? Então eu concordo contigo, mas os diferentes tipos de ensinamento, eles se dão em diferentes abordagens. Quando nós estamos tratando das relações, de modo geral as pessoas têm as relações na dependência de felicidade e infelicidade, assim. Assim, isso é o que a gente podia chamar de bloco zero, né? Então, é o bloco da normalidade. Nós queremos paz, segurança, estabilidade, harmonia, regularidade nas coisas que possam estabilizar a nossa vida num nível de satisfação, né? A gente busca isso. Então, eu acho que isso é super importante. Isso é a base que vai permitir mais adiante o caminho espiritual, né? Mas essa normalidade, ela não tem solução. A gente não vai encontrar uma estabilidade. Então, geração após geração, a gente tem frustrações nisso, porque a gente não encontra uma estabilidade, tem as contradições disso, né? As contradições do tipo que a normalidade numa cultura não é em outra, né? E esse aspecto de normalidade que nós estamos vivendo agora é totalmente destruidor do ambiente, por exemplo. Então, nós temos contradições, aquilo que parece que é pacífico, estável, etc., na perspectiva da biosfera é profundamente desarticulador, assim. Mas eu concordo que o tema central não é a felicidade, mas é a lucidez. Esse que é o ponto. E a base da lucidez é a nossa capacidade de estar fora das bolhas. Observar as bolhas desde a liberdade, né? Quando eu observo as bolhas desde a liberdade, felicidade e sofrimento ganham a mesma feição. Nós podemos celebrar a vida no seu sofrimento e na sua felicidade também, assim. Então eu agradeço, nós vamos fazer uma dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lom chosum ring lo chizalin sasum chaparpel chosum awada vidrau do sum gele cho